Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Luciano Pinheiro passando em mais um vídeo aqui para o canal. Mais uma vez, quero falar com vocês que aqui nós levamos o Evangelho a sério. Pregamos aquilo que o homem precisa ouvir, não aquilo que o homem quer ouvir, igual faz a maioria aí. Meus queridos, eu quero falar de um assunto bem sério com vocês hoje, sobre aquela polêmica que envolveu a Bruna Carla, dela ter falado lá que não ia no casamento do amigo dela, quando ele casasse com uma mulher, ela iria, e que ela não cantaria num casamento também, não cantaria no casamento dele e não cantaria no casamento de gay, porque ela ia estar indo contra a sua própria fé. Ela está de parabéns pela sua posição que ela teve referente a esse fato, porque ela demonstrou uma mulher de fé e de princípios bíblicos, coisa que muitos pastores hoje afinaria e ficaria quieto. Conheço um monte que ficaria pianinho para poder ficar bem na mídia, para poder ficar bem com o politicamente correto aí. Não gostaram do que a Bruna Carla falou, não gostam do que se falam de gay. Aliás, o gay ele não gosta de nada. O gay ele não pode ser criticado. Se você falar do time que ele torce, se você falar da camisa que ele veste, do cabelo dele, é homofobia. Porém, a gayzada pode te xingar, pode falar o que quiser de você, te agredir nas redes sociais, aí é liberdade de expressão. Mas se você falar pra ele, tua camisa tá feia, é só porque eu sou gay, é homofobia. Se você falar, não, eu não concordo, é homofobia. Você tem que concordar. Aonde que tá a liberdade nisso que você não pode discordar de uma pessoa? O que esse povo quer é só privilégio e mais nada. Agora, eles não gostaram do que a Bruna Carla falou. Eles não gostam do que muitas vezes a gente prega. Mas a gente prega isso daqui, ó, a Bíblia. Não é nada mais, nada menos do que isso. Nós não estamos aumentando, não estamos inventando, igual fazem aí o pessoal da esquerda, o pessoal da lacração, que inventa palavra nova, inventa fobia nova. Tudo isso para fazer graça e ficar bonito, lacrando e ficar bonito com todo mundo aí. Cantores inventam umas bobeiras aí para poder ficar bonito aí e não perder seguidor e tá sempre aí na mídia aí, e a mídia falando bem deles. Porém, a Bíblia nos fala que se o mundo nos odeia, Jesus falou, se o mundo odeia vocês, odiou a mim primeiro. O mundo nunca vai gostar daquilo que não é do mundo. E nós não somos esse mundo, por isso que o mundo nos odeia. Mas isso vai ficar para outro vídeo. O que eu vou falar agora é que se eles não gostaram do que ela falou, imagina do que o apóstolo Paulo falou. Eu vou ler para vocês aqui o que o apóstolo Paulo falou. E o título desse meu vídeo vai ser O Pecado e a Condenação. Presta bem atenção no que o apóstolo Paulo falou aqui no livro de Romanos. O livro de Romanos, para quem não tem essa informação, é o 6º livro do Novo Testamento. É o 6º livro do Novo Testamento. O Novo Testamento começa lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e o 6º livro é Romanos. Romanos foi escrito no ano 55 depois de Cristo. E o propósito do livro de Romanos, um propósito dele é a justificação. E outro propósito é defender um ensino fundamental do cristão. É ensinar o cristão. E aqui no capítulo 1, logo no capítulo 1, o apóstolo Paulo começa nos escrevendo aqui, a partir do verso 18. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Eu vou ler com calma até o 32. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram
e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Agora começa. Por isso também Deus o entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Agora vai começar a pegar pesado, vamos lá. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque, presta bem atenção, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Presta bem atenção. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Olha que interessante. Dá uma olhada como Paulo foi duro com eles aqui. Presta bem atenção. Paulo começa a dizer aqui que tudo começa pela idolatria. Tudo começa pela idolatria. Tudo aquilo que o homem coloca no lugar de Deus, ele está idolatrando. Tem gente que idolatra mulher, eu já falei isso. Tem gente que idolatra filho. Tem gente que idolatra, igual na igreja romana, está cheia lá das imagens de escultura. Tem gente que idolatra o que tem, um exemplo, os livros que tem, a casa que tem. Tem gente que idolatra o carro, que tem de gente aí na internet que posta foto toda hora do carro que tem, da moto que tem, do relógio que tem. Tem gente que idolatra essas coisas e não idolatra a Deus. Coloca as coisas no lugares de Deus. Então todo erro começa por aí. Verso 24. O homem, ele se acha um Deus. Aí começa a complicar mais ainda. Porque isso também Deus entregou às concupiscências dos seus corações, imundícia para desonrarem os seus corpos. Deus não impede atos pecaminosos. Presta bem atenção. Deus não impede atos pecaminosos. Eu vou falar com vocês até o verso 29, tá? Deus não impede atos pecaminosos. Isso aí chama-se livre-arbítrio. Deus sabe que você vai pecar, só que Ele não te impede. É a vontade tua que vai prevalecer. Então, Deus, quando diz aqui, ó, Deus os entregou, não é que Deus falou, vai e faz. Não, não é isso. Deus deixou. E as pessoas começaram a desonrarem os seus corpos. Verso 25. Por isso mudaram a verdade de Deus em mentira. Você sabe mais do que eu que quem é o inventor da mentira é Satanás, o diabo. Ele mente desde o começo. Ele mentiu lá no começo para Eva, mentindo para ela, para enganar ela, dizendo para ela que ela seria como Deus. E hoje tem gente que se acha semideus. E pasmo, tem pregador dentro da igreja, tem pastor dentro da igreja que se acha um semideus daqui na terra. O dono da verdade. Ele não se vê como um pecador. Ele se vê como o dono da verdade. Olha só que interessante. Verso 25. Eles adoram mais a criatura. Olha lá. Pois esses mudaram a verdade, honraram e serviram mais a criatura que o Criador. É aquilo que eu te falei. Hoje tem gente que frequenta a igreja por causa dos milagreiros.
Tem gente que frequenta a igreja por causa da palavra gostosa que ela vai ouvir lá. Por causa da palavra que ele não desce do trono de Deus, sai da boca do homem, para o homem ficar aí se apreciando, para o homem ficar a semana, olha, o pastor falou domingo que essa semana vai ser de bênção, o pastor falou domingo que Deus vai me honrar, o pastor falou domingo que se eu desse uma oferta grande, Deus ia ter obrigação de quadriplicar, triplicar, sei lá quantas vezes triplicar isso. Servem mais a criatura do que o Criador. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O culto, ele é pedagógico. O culto, ele é para ensino. Ele é pedagógico, ele é para ensino e ele é para Deus. Você vai no culto para agradecer, para adorar o Senhor e para aprender o que Deus quer que você faça e como você vive aqui nessa terra. Você não vai lá para você ouvir que você é o cara, que você é especial, que você vai ter tudo que quer aqui nessa terra. Não. Você vai lá para ser confrontado, para você se converter dos teus maus caminhos. É para isso que é o culto. Ele é pedagógico e ele é para Deus. Essas igrejas coach que tá aí na moda, esses neopentecostais que só falam em dinheiro. Que mais? Tem aí as das luzinhas aí, que é tudo escuro, tudo preto, que você não consegue nem ler a Bíblia. Como é que uma igreja dessa pode ser pedagógica se você não consegue ler a Bíblia? Os hinos deles é tudo, você vai ganhar, você vai ter, teu inimigo vai se arrepender, Deus vai vingar você, tudo isso os hinos deles. Eles querem que você anda por vista aqui dessa terra. Eles não querem que você pense no céu, nem que Jesus vai voltar e que o inferno existe. E o inferno é real, e é para essas pessoas aqui que Paulo fala. O inferno vai ser para essas pessoas. Vamos lá. Verso 26. A relação homossexual referida que refere aqui nesse verso aqui é um afastamento do homem da ordem natural. Mulher com mulher, homem com homem. Está ferindo a ordem natural das coisas. O homem não foi feito para deixar seu pai e sua mãe e unir-se a outro homem. A mulher não foi feita para deixar seu pai e sua mãe e unir-se a outra mulher. Nem muito menos para ter relação sexual com outro homem e com outra mulher. Isso fere a ordem natural das coisas. É simples. É só você pesquisar que você vai ver na internet do que eu estou falando. Ah, nasceu assim, nasceu nada. O que tem de artista que hoje se declara homossexual para poder voltar para a mídia, para poder estar bonito com os outros aí, tá sim. Olha aqui, verso 26. Por isso, Deus os abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. Uso natural contrário à natureza. E vamos lá, para o 27. Assim, igual ao verso 26, o 27 vai falar que a homossexualidade troca o desejo natural pelo sexo oposto por um desejo não natural por alguém do mesmo sexo. Olha o que diz. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Vai receber aquilo pelo seu erro. Tem muita gente aí que deu as costas para Deus. Tem muita gente aí, cantores, tem cantor que já morreu, tem cantora que morreu e deu as costas, começou dentro da igreja, estava bem, porque estava dentro da igreja, e deu as costas para Deus para ir para o mundo na cachaça, para ir para o mundo nas drogas, para ir para o mundo para as danças sensuais, para ganhar dinheiro mostrando o corpo. E se deu as costas para Deus. Então Deus entregou isso porque vai ter a recompensa desses erros. Essa pessoa, a hora que morrer, a hora que ela abrir o olho e acordar que estiver no inferno, vai falar: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Na Bíblia, o homossexualismo é um pecado condenado repetidamente. Gênesis 18, 20 diz lá em Sodoma e Gomorra, e as cidades vizinhas foram destruídas por causa disso. Vamos lá, 1 Coríntios 6, do verso 9 ao 10, Paulo caracteriza como infame e contrário à natureza. Não se refere apenas a homens, pois até as mulheres se entregaram a esse pecado. E em Judas, verso 7, também fala da mesma coisa. Então é a Bíblia. Já pensou se esse povo da lacração leu o apóstolo Paulo? Vamos chamar ele do quê? De homofóbico.
Vão querer queimar ele, desenterrar e queimar. Ou não? Verso 28. Verso 28. E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem as coisas que não convêm. Tem muita gente que ouve falar de Deus, que nem esse amigo da Bruna Carla. Ela falou de Deus para ele. Tem muita gente que ouve a palavra de Deus, tem muita gente que estava dentro da igreja, como eu já disse, e deu as costas. Então, como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus vos entregou um sentimento perverso, que vai. Faça a tua vontade, como convém, como vocês gostam, como vocês querem. Presta atenção. Seria de se esperar que o homem se arrependesse e tornasse para Deus. Poxa vida, o que eu estou fazendo não é certo. Poxa vida, o que eu estou fazendo é errado. Mas o contrário, foi ao contrário. Foi ao contrário, o que aconteceu foi ao contrário. Pelo fato de abandonar a Deus, eles se corrompem cada vez mais você escuta a asneira da boca desse povo que deixou a igreja. Tem cantor evangélico que virou transexual, tem cantor evangélica que se declara que saiu com meio mundo já aí do mundo artístico. E aí por diante. E depois queimam o evangelho, falam mal do evangelho. Mas espera aí que não acabou não. Verso 29. O verso 29 diz assim, que estando cheios de toda iniquidade. Aí ele começa a falar de fornicação, malícia. Paulo cita aqui 24, isso. Paulo cita aqui 24 transgressões que não só homossexuais cometem, mas o homem cristão, o homem ímpio que não conhece a Cristo, que não é homossexual, comete. Porém, há uma diferença. A diferença do meu pecado para o pecado do homossexual é que eu estou pedindo perdão para Deus, é que eu estou tentando abandonar o meu pecado do nervoso, o meu pecado da ansiedade, o meu pecado da raiva, o meu pecado de ficar murmurando, o meu pecado de querer falar mal dos outros. Eu estou pedindo perdão, eu estou querendo voltar atrás. E eles não, eles prosseguem no pecado deles. A diferença está aí. Está aí. Hoje em dia, pecado é pecado. Mata um, mata 10, mata 20, fala mal de um e fala mal de outro. É pecado igual. Só que você tem a tua oportunidade de voltar atrás. Você tem a oportunidade de se arrepender. Só que ninguém quer se arrepender. Ter inveja é a mesma coisa que ser homossexual. Mentir é a mesma coisa que ser homossexual. Falar mal dos outros é a mesma coisa que ser homossexual. Ser guloso é a mesma coisa que ser homossexual. Não cumprir com o que fala é a mesma coisa. Só que o cristão, o verdadeiro cristão, ele se arrepende. O verdadeiro cristão, ele sabe que o inferno existe e ele está todo dia falando de Cristo, ele está todo dia orando, ele está lendo a Bíblia, ele está se arrependendo, ele está se consertando a cada dia mais. Porque aqui nesse mundo todos nós estamos debaixo do jugo do pecado. Mas tem a diferença, o cristão ele não permanece do jeito que ele está. Ele não permanece. Já o ímpio permanece. E pode chorar o tanto que for. Se a Bíblia fala que vai para o inferno, é porque vai para o inferno. E o inferno, ele é real. Não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, não. Tá bom? Todos nós pecamos. A diferença está em quem quer continuar levando a vida de pecado e em quem quer abandonar o pecado. Mas eu não consigo. Pede a Deus, pede para o Espírito Santo te ajudar, porque Ele vai te ajudar. Deus é fiel nas suas promessas. Meus amados, eu vou ficar por aqui. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde e te proteja, porque o mundo jaz no maligno e a situação cada vez piora mais, porque Jesus está voltando. Mas nós, como filhos amados de Cristo, ministros do Evangelho, vamos continuar pregando aquilo que Deus quer que nós pregamos, que é a verdade e o Evangelho verdadeiro, não o Evangelho da loucura, não o Evangelho do céu aqui na terra. Isso aqui é o inferno do cristão, o nosso céu não é aqui e Jesus está voltando e em breve a igreja vai estar com ele. Tá bom? Um forte abraço a todos. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e enviar o link para os teus amigos aí e começar a seguir lá no Instagram o Pastor Luciano e também se inscrever aqui no canal. Dá joinha e comenta aí. Um forte abraço, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.